Boa tarde a todos, a todas e todes. Obrigado pela presença para mais uma interação online, cujo tema de hoje é Covid-19, segurança básica e perdas inevitáveis, contribuições da teoria do apego. Essa belíssima temática será apresentada pela nossa convidada, professora doutora Sueli Barros, que eu vou atender aqui a solicitação para chamar. E ela será a professora Sueli Barros, é psicóloga, formada pela universidade. Olá, boa tarde, professora. Só Boa interrompendo para dar as tarde. Boa boas-vindas. tarde. Uhum. Como eu ia falando, a professora Sueli é psicóloga, formada pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em educação pela UFBA, doutora em psicologia também pela UFBA na área de psicologia do desenvolvimento e, é claro, professora assistente do colegiado de psicologia da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. Minha professora no semestre passado, inclusive. Então, professora, eu me sinto honrado por estar aqui com a senhora hoje e cordialmente lhe passo a palavra e seja bem-vinda. Uhum. Também me sinto honrada em estar com você, Gabriel, e os demais estudantes, viu? Estar de volta aqui e interagir com vocês, compartilhando conhecimentos, para mim, assim, é um grande prazer, porque faz parte do nosso ofício de professor, né? Está sempre compartilhando conhecimento. E, mais uma vez, eu parabenizo o projeto de Iris, essa ideia dela e de Larissa de poder fazer conexões com as diversas teorias. As teorias de psicologia são teorias muito densas, muito complexas, e quanto mais conexões fizermos, melhor será para, em primeiro lugar, desidealizar as teorias, né? No sentido de saber que nenhuma teoria ela dá conta de tudo, ela dá conta da complexidade, que é a subjetividade, e, ao mesmo tempo, compreender, né, que cada teoria ela vai ter um foco, né, em uma determinada área do desenvolvimento do psiquismo, e, por causa desse foco, claro, ela vai se aprofundar mais, né, a partir desse parâmetro que cada teoria apresenta. Agradecer muito também por estar participando desse projeto mais uma vez. Bom, a nossa proposta aqui é fazermos essa discussão hoje e segunda-feira, né? A partir de duas formas. Hoje nós vamos falar um pouco o que são perdas inevitáveis, o que a segurança básica tem a ver com psicologia, com o nosso desenvolvimento. Eu, como professora de psicologia do desenvolvimento, né, trago algumas coisas aqui que eu trago também em sala de aula, e de que forma a teoria do apego ela traz conceitos básicos para o entendimento dessa dinâmica. Nós vamos discutir isso hoje. Quando chegar na segunda-feira, nós vamos discutir os padrões de apego e as formas, as estratégias de enfrentamento que as pessoas têm a partir dos seus padrões. E aí, em seguida, nós vamos falar do papel do psicólogo, mas na segunda-feira nós vamos fazer isso como um desafio, viu? Nós vamos fazer isso permeado por literatura, por filmes, por música, né? De uma forma bem sucinta, para que a gente também possa respeitar o tempo que nós temos, né? O tempo limite. Bom, antes de começar sobre a nossa temática, eu gostaria de pedir licença a vocês para declamar um poema chamado A Arte de Perder. É um poema de Elizabeth Bishop, é uma poeta americana que na década de 50, 55, ela conheceu aqui uma arquiteta, uma paisagista brasileira, morou um tempo aqui, elas tiveram um caso de amor muito bonito, depois tiveram algumas histórias de perdas, né? Inclusive, essa história está registrada no filme Flores Raras, para quem quiser estudar mais sobre apego e perdas. É um filme muito ilustrativo. Quem é a protagonista é Glória Pires, né? Então, eu vou começar, tá bom? A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério.
lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi um relógio de mamãe. E nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério. Por muito que pareça, escreve muito sério. Ok. Muito bonito. Então, as perdas que nós vamos discutir aqui, chamadas perdas inevitáveis, elas são perdas que transcendem as perdas de um ente querido, as separações conjugais ou as perdas materiais, simbólicas que nós temos no nosso cotidiano. Vamos focar, claro, que essas perdas todas estão incluídas, mas vamos focar aqui naquelas perdas que são inevitáveis pelo fato delas pertencerem ao nosso desenvolvimento. Elas têm um papel de estruturar o nosso self, em primeiro momento, para que tenhamos um desenvolvimento pelo menos um pouco mais saudável, né? Ela tem um papel de provocar rupturas, e aí, a partir dessas rupturas, emergem as mudanças e a ressignificação de nossas experiências, e tem um papel de construir a nossa segurança, para que possamos explorar o mundo, nos conectar com nós e nos conectar com o outro, tomar a consciência de nós e a consciência do outro. Então, são essas perdas que nós vamos discutir. Perdas relacionadas a abandonar e ser abandonado, a escolher, a renunciar projetos, a adiar nossos sonhos, a perda da nossa suposta segurança e a perda da nossa onipotência. A teoria do apego ela é importante porque ela nos ensina por que existem pessoas que reagem diferentemente às perdas. E por que as pessoas constroem vínculos de uma forma e não de outra. Ou seja, a teoria do apego vai nos dizer que tendemos a transportar o passado para o presente. Nós temos esse impulso de transportar o passado para o presente. Isso nem sempre tem êxito. A psicanalista Judith Viros, ela vai dizer o seguinte, que uma das perdas mais dolorosas que nós temos no nosso desenvolvimento é a perda da esperança de transferir o passado para o nosso presente. E olha só como nós estamos vivenciando isso na pandemia. O quanto temos esse desejo, né, de transferir muitas coisas do passado que consideramos boas, agradáveis, prazerosas, ou até aquelas mais dolorosas para o presente onde nós estamos. Então, essa é uma das primeiras perdas, que é não poder fazer isso. O que é que Bowlby vai nos dizer? Ele vai nos dizer o seguinte: tendemos a transferir os modelos de relacionamentos que nós tivemos com os nossos cuidadores primários. Aqui vamos chamar os cuidadores primários, que podem ser pais, mães, podem ser casais homoafetivos, podem ser aqueles funcionários que cuidam das crianças em orfanatos. Então, vamos chamar todos eles de cuidadores primários, tá? Então, Bowlby ele vai dizer que tendemos a transferir as experiências que nós tivemos nos nossos cuidadores primários, a transferir para as nossas relações, para os nossos vínculos, né? E, consequentemente, essas relações, esses modelos, vêm acompanhados do quê? Os medos. Vem acompanhado também os desejos, que muitas vezes são desejos fantasiosos. Fantasiosos porque nem sempre podemos realizar desejos do passado na realidade presente, né? Então, a teoria do apego, ele vai nos ensinar também a elaborar essas perdas. Então, em primeiro lugar, Bowlby vai dizer, é preciso que a gente elabore nossas perdas chorando por elas. E chorar por elas é vivenciar 3 emoções que temos nas perdas básicas, né? Ansiedade, raiva e tristeza. Se vocês forem lembrar, nós passamos por tudo isso e ainda estamos passando na pandemia,
porque nós estamos vivendo uma situação de perda coletiva. E esses sentimentos de angústia, de tristeza e de raiva nos acomete. Se vocês forem observar, tem dias que a gente acorda para cima, mas tem dia que esses sentimentos retornam devido às perdas que nós tivemos e ainda estamos tendo. Então, o primeiro ponto é elaborar essas perdas no sentido de vivenciar essas emoções. No segundo momento, Bowlby nos diz assim, não basta elaborar somente esses sentimentos, é necessário reparar. E reparar a perda é encontrar novas experiências, é ressignificar essas experiências, é encontrar novas formas de satisfazer nossas necessidades, nova forma de amar, é poder fazer novos projetos. Repare que isso tudo está presente hoje na pandemia e nos atrai, nos convoca para isso. E, por fim, o outro momento da elaboração dessa perda é poder reconhecer que nós perdemos, mas na perda existem ganhos. Em toda perda existe ganho. Por mais dolorosa que seja essa perda, por maior que seja e séria que seja essa perda. Então, existem ganhos. É uma face da mesma moeda. Então, Bowlby, ele nos leva para esse caminho do estudo, e é isso que a gente vai discutir. E aqui eu trago algumas perguntas para vocês, né? Que a gente vai... Para vocês não, para todos nós, que a gente vai amadurecer. Quais são as principais perdas psicossociais que a pandemia nos dá? Será que essa pandemia ela nos está trazendo a oportunidade de experiências reparadoras, de realmente encontrarmos novas formas de satisfazer nossas necessidades, novas formas de relacionamentos, novos projetos, né? Quais são os comportamentos de apego que foram potencializados, que foram ativados nessa perda, né? Enfim, o que essa pandemia atingiu a nossa segurança básica? O que de nossa segurança básica essa pandemia atingiu? E aqui eu trouxe um pouco de algumas perdas que nós tivemos na pandemia, não são todas, logicamente, mas algumas perdas que eu trouxe e que é possível relacionar com o nosso desenvolvimento e, consequentemente, com a teoria do apego. A primeira perda que eu selecionei aqui é a perda do contato social e a perda do contato físico. Então, perdemos a possibilidade de entrarmos em contato com as pessoas que a gente ama, que a gente quer. Tivemos que potencializar muitos recursos emocionais para isso, e aí é que Bowlby chama de ativação do comportamento de apego, né? Do comportamento de proximidade. Tivemos que mudar muito dos nossos relacionamentos, dos nossos vínculos, rompemos muitos vínculos também, né? E, além disso, a revisão dos nossos modelos internos. Esses nossos modelos que geralmente nós internalizamos do passado, trazemos para o presente, nós estamos precisando revisar esses modelos, revisar nossas formas de vínculo. O que isso tem a ver, Sueli, com o desenvolvimento? Muito. Porque a primeira premissa da teoria do apego é: nós somos seres humanos, assim como os outros animais, que temos um impulso de nos aproximar do outro. Temos um impulso de construir vínculo com o outro. E isso nós só podemos fazer com o comportamento de apego. Mais tarde eu vou fazer essa diferenciação, né? Então, nos primeiros meses, nós nascemos para esse mundo de uma forma muito fundida, né? O bebezinho e o mundo é uma coisa só. E ele se acha muito onipotente, porque o bebê, de acordo com Melanie Klein, de acordo com Winnicott, ele se acha onipotente no sentido de que, quando ele quer, o mundo lhe dá a satisfação. Quando ele quer, vem o alimento, quando ele quer, vem o colo, né? Quando ele sai dessa fase funcional e ele vai para uma fase de diferenciação, esse bebê começa a ver que ele é um ser e a mamãe, o cuidador dele, é um outro. Ele começa a se ver separado. O que isso significa? Ele começa a ver uma fronteira entre ele e o cuidador. E, ao ver, é uma fronteira ainda tênue, ainda muito frágil, porque o bebê ainda é muito pequenininho, tem uns 4, 5 meses. E quando ele percebe, tudo isso é sensorial, nada é consciente. O self ainda está se construindo, mas existe um self aí, que é um self corporal, sensorial. Então, esse bebê ele vai descobrir que existe um outro
que ele pode tocar, que ele pode chamar, né? Que ele pode emitir alguns sinais e esse ser ir ao encontro dele. Isso é fundamental. E essa perda que nós tivemos agora na pandemia é uma perda que nos coloca nesse momento, né? Olha só, eu sou dependente, é o momento também que o bebê se descobre como dependente do outro. Ele sai da onipotência dele e ele diz assim, não é toda vez que eu choro que ela vai me dar comida, que ela vai me dar o colo, né? Eu dependo do outro, a minha existência depende do outro. E a pandemia nos coloca nesse impasse novamente, né? Olha como a gente vem. Novamente vem do passado e bota aqui no futuro. Eu dependo do outro para existir, né? Por isso que eu tenho angústia. Quando eu perco o contato social e quando eu perco o contato afetivo. Então, esse momento de ser o self e não self, de se descobrir diferente e de se descobrir que eu dependo do outro para existir. Passando um pouco mais, nós temos uma perda, que é a perda da onipotência e da ilusão de segurança. Por que uma ilusão de segurança? É um momento que nós caímos, no momento que nós descobrimos que nós somos dependentes do outro, e o bebezinho também tem essa mesma sensação, nós temos a sensação de desamparo. E a pandemia nos colocou nessa sensação de desamparo, né? Primeiro, o desamparo de saber, eu vou morrer, eu não vou morrer, o outro vai morrer, como é que eu faço para me proteger, né? Cadê minha segurança? Cadê meu tapete? Puxaram o meu tapete, puxaram a minha base de segurança. Temos a insegurança econômica, muita gente entrou numa crise econômica muito grande. Temos a insegurança política, principalmente a política, que é essa política louca que nós estamos vivendo, que só nos dá um completo desamparo. E temos as defesas, nossos medos, nossa dor. Essa pandemia, ela nos traz uma situação de estranhamento. É um outro fator muito estudado pela teoria do apego. O fator de estranhamento, você lidar com o estranho, é você lidar também com um estresse, com uma sensação de alerta. Então, ao lidar com a sensação de estresse, nós temos 3 alternativas. Ou paralisar, congelar, e aí tem muitas pessoas que realmente deprimiram, muitas pessoas que realmente resolveram não mais viver, né? Logicamente que não é a pandemia em si, mas a pandemia como um pretexto para que essas psicopatologias, né? E esse não querer viver começa a ser potencializado, mas essa é uma posição de congelamento. A outra posição diante do perigo é a posição de fuga, o negacionismo. Não existe não, eu vou sair sem máscara. Isso aí é uma gripezinha, e aí não tem problema não, eu sou forte, eu sou resistente, tenho um sistema imunológico 10. E aí você foge de uma realidade. A outra é de luta. E a luta tem as suas várias dimensões, né? Que a gente depois vai colocar aqui, de que forma a gente luta, a gente enfrenta isso com altruísmo, com responsabilidade social, enfim. Então, o que é importante nessa perda de onipotência e dessa perda de que nós perdemos as certezas, né? É interessante que o Ricardo, aqui, quando ele trouxe o legado de Jung, ele diz assim, olha, é importante a gente perder as certezas porque a gente se esvazia, né? A gente se esvazia de crenças, de preconceitos, né? A gente se esvazia da nossa onipotência, do nosso poder tudo. Então, a pandemia ela veio também nos esvaziar disso. E, ao mesmo tempo, por que a gente não gosta de viver com incertezas? Porque nós nos deparamos com a insegurança. Né? E a insegurança, ela nos coloca em um lugar também de desamparo. Né? Mas o que a teoria do apego diz? O que as teorias relacionais dizem? Elas dizem o seguinte, o sentimento de insegurança também é importante. Né? O importante o que vai, na verdade, diferenciar a forma como a gente lida com esse sentimento de insegurança é a intensidade dele. E também os nossos modelos, né, de vínculo com aquilo que nós nos sentimos seguros ou não. Né? Então, essa pandemia ela vai nos trazer para esse lugar e vai trazer para uma única certeza, que é a morte. E a morte é um grande mistério. E a morte é um grande estranho. Só para relembrar,
Spitz, que foi um grande teórico dos bebês, é também psicanalista, e Bowlby, eles estudaram muito a ansiedade do estranho, a ansiedade de estranhamento, aquela ansiedade que ocorre na criança mais ou menos 8 meses. É um momento em que a criança ela já adquiriu a capacidade, ela está adquirindo a capacidade de representar, então ela já escolheu as suas figuras de apego, e no momento em que ela vê uma pessoa que é diferente dela, ela acaba, o que se diz, estranhando a pessoa, chorando, há uma angústia de estranhamento. E eu vejo que a morte ela é um tema que nos causa esse estranhamento, justamente porque não temos domínio dela, porque não conhecemos a morte a não ser com a morte do outro, ou a não ser teoricamente, ou a não ser através da religião. Mas nós não experienciamos a morte, então ela será sempre esse estranho para nós, né? A outra perda é muito importante a gente ver que a outra perda é a perda do individualismo e da onisciência, né? Isso é importante a gente ver, antes de entrar nessa perda, porque uma dos requisitos para a construção do apego é a angústia de separação. Eu falei na angústia do estranhamento e a angústia de separação. Então, assim, quando nós nos descobrimos que nós somos, o bebê se descobre que ele é dependente da mãe, né? Ele se descobre também separado dela, né? E ao se descobrir separado dela, ele vai descobrir também que é uma independência relativa. Por quê? Porque ele depende dela, mas ela também depende dele, para que essa relação aconteça, essa relação ocorra, né? Mas, ao mesmo tempo, o bebê sente isso com um grande desamparo. E é isso que a gente chama de angústia de separação. Então, essa angústia de separação, ela vai ser carregada por nós durante toda a nossa vida. Porque ela vai nos colocar em 2 conflitos, que é o conflito de aproximação e separação, né? Então, associado a isso, nós temos a perda da nossa onisciência e a perda do individualismo na pandemia. Essa perda do individualismo é algo relativo, né? Porque, assim, a gente descobre que eu sou dependente do outro, né? Mas o outro também depende de mim. Então, o bebê ele passa de uma relação de dependência para uma relação de interdependência, né? Jung vai mostrar esses 3, cadê Iris? Está aí. Vai mostrar esses 3 estágios. O que a pandemia nos traz quando a gente perde essa sensação de individualismo, né? Eu por mim, os outros que se virem. É que eu preciso usar máscara para me proteger, mas ao mesmo tempo também vou adoecer. Toda uma sociedade vai adoecer. Então, a pandemia, ela também nos traz para esse lugar, ela nos leva para uma pressão. Olha, você não pode ser tão individualista assim, porque ser individualista é também me prejudicar, né? Então, essa pandemia, ela nos traz para um lugar de cuidar do outro, de poder cuidar de si, que é a questão da autorregulação, e nos leva para um lugar do altruísmo. Porque descobrir que é ser autodependente, que é ser interdependente, desculpe, gente, é também ir para um lugar do altruísmo. É ir para um lugar de que você precisa ajudar o outro. E aí, por quê? Porque ajudando o outro, você também se constitui. Você também estrutura, ajuda a reestruturar o seu self. E a gente vê, então, todos esses movimentos de redes de solidariedade, todos esses movimentos de rede social, que a pandemia realmente nas pessoas, o que é muito positivo. Né? Nós vamos colocar aqui o oposto disso, né? Que foi o acirramento das violências e tal. Isso a gente pode falar até na segunda-feira, mas a gente pode falar hoje também. Gabriel, você vá controlando aí meu tempo, né? Uma coisa da perda também, da ciência, é a perda de que, olha, nós não sabemos tudo, nós não podemos tudo. Tem a questão da onipotência e da onisciência, né? Eu sou dona de verdade, eu já sei tudo, eu já sei como me comportar. Só que a pandemia, tem um monte de foguete aqui, não sei se vocês estão ouvindo.
Só que a pandemia, ela vai também nos futucar, digamos assim, né, numa linguagem bem popular, ela vai nos futucar também para esse lugar, que é esse lugar, primeiro, de tomar a consciência de si e tomar a consciência do outro. O bebezinho, ele durante os primeiros meses, ele separa o que é bom e o que é mal. Ele acha que são duas coisas na mesma pessoa, são duas pessoas diferentes. Aquela pessoa que lhe traz experiências agradáveis e aquela pessoa que lhe traz experiências desagradáveis são pessoas diferentes, né? Melanie Klein vai chamar de seio bom, seio mal. Então, ele vê isso através de partes. Somente no decorrer do desenvolvimento é que ele consegue unir essas duas partes e consegue ver que o bom e o mal, né? Eles estão ali presentes em uma mesma pessoa. Isso não é fácil, porque é superar dualismo e é superar idealismos. E a pandemia ela vai nos colocar nesse lugar, que é o lugar também da superação desses dualismos, da superação de idealismos. E por que nós temos idealismo? Porque partindo do pressuposto de que nós já sabemos de tudo. Né? E o vírus, por ele ser novo, ele traz uma série de novos conhecimentos e, junto com ele, conhecimentos associados a ele, que não somente conhecimentos da área de saúde, mas conhecimentos das mais diversas áreas, da área ambiental, da área das ciências humanas, da área de artes, olha quanta coisa, né? Essa pandemia vem agregando a partir desse fato. Né? Então, isso é importante, e é importante que a gente possa também superar esse dualismo, esse idealismo, porque quando o adulto ele não consegue fazer essa separação, ele vai ficar sempre em um comportamento maniqueísta. Ele vai sempre achar que o outro sempre tem que ser bom, né? Sempre tem que acertar, sempre tem que agradar. Isso tem a ver com o estilo de apego. Né? E no momento que o outro não agrada, que o outro não acerta, que o outro desliza, então ele tem uma grande decepção. E aí ele fica preso ao chamado objeto anaclítico. E essa denominação, André Guinha que trabalha com isso. Né? Ele trabalha com estados limítrofes, e ele traz essa questão da gente ficar preso a um objeto idealizado, né? Um objeto impecável, um objeto que sabe tudo, donos das verdades. Então, nós perdemos também essa onisciência na pandemia. Quanto tempo eu tenho, Gabriel? Você tem quase 20 minutos, Pro. 20 minutos. Então, a outra perda que eu quero assinalar aqui é a perda da suposta liberdade. Essa perda está muito ligada ao nosso desenvolvimento psicossocial. E está ligada também à sociedade do desempenho. Nós perdemos uma suposta liberdade de ir e vir, né, com as restrições que tivemos, com o isolamento social. Nós perdemos a nossa rotina de trabalho, nossa rotina de lazer, de estar com os amigos, de estar com a família. Perdemos a realização de sonhos, as nossas metas, né, temporárias, porque podemos reconstruir se elaborarmos essa perda. Perdemos a orientação do tempo e espaço. Olha só, nos primeiros dias da pandemia, a gente não sabia direito qual era o tempo, se era de dia, se era de noite, se era sábado, se era domingo. Perdemos, enfim, o foco. E isso tem muito a ver com o que o filósofo Byung-Chul Han, autor do livro Sociedade do Cansaço, ele vai nos dizer que é a questão da sociedade da positividade. Sociedade da positividade tem muito a ver com a estruturação do nosso ego. Podemos estruturar o nosso self, porque o self é mais abrangente, a partir de uma estrutura chamada ego ideal. Então, o ego ideal, quando nós nos centramos apenas nesse ego ideal, nós construímos uma personalidade altamente narcisista. É uma personalidade que está disposta a tudo, né? Tudo ela faz. A positividade tem a ver com a produtividade na sociedade capitalista. Né? Então, eu aceito fazer o que você me pede, porque eu preciso mostrar competência, produtividade, eu preciso mostrar segurança, e a segurança na sociedade capitalista é você produzir, é você ter bens materiais, é você ter sucesso no status social, no status acadêmico, enfim. Esse self estruturado no ego ideal faz com que nós tenhamos essa positividade.
E na sociedade contemporânea, esse filósofo ele vai nos dizer o seguinte: ela cria uma espécie de autoexploração, né? E essa autoexploração e autocoesão. E essa autoexploração, essa autocoesão pode nos levar a dois lugares, né? O primeiro é a síndrome do burnout. Ou seja, nessa síndrome, nós produzimos, até o momento em que o que estamos produzindo perde todo sentido. Até o momento que nós, uma frieza afetiva, não vemos mais afeto, não temos mais vínculo com aquilo que nós produzimos. Produzimos apenas porque temos que produzir, e essa é uma cobrança. Repare que é uma autocobrança, não é o outro que nos cobra. O nosso ego ideal é que nos cobra, né? E aí, esse burnout ele vai evoluindo para um esgotamento, e no esgotamento nós caímos na depressão. A depressão é esse cansaço. E é quando o sujeito diz, eu não sou, uma síndrome de burnout, viu? Uhum. Depois você escreve aí, Gabriel. Aí, o que acontece na depressão? É o momento em que o sujeito perde realmente o sentido, ele está totalmente queimado internamente, porque o burnout já o queimou. E aí ele diz assim, não sou mais a rainha do pedaço, né? Eu não tenho mais como ter paixão por mim mesmo. E ele colapsa. Repare que a depressão é uma das psicopatologias mais comuns na nossa contemporaneidade. Então, assim, o que isso tem a ver com o apego, né? O apego, dentro da sociedade capitalista, a sociedade capitalista ela vai eleger uma forma de segurança que é essa segurança ilusória, que seja, eu sou seguro na medida em que eu sou feliz, né? Tire sua dor do caminho que eu quero passar, porque se eu sou feliz, se eu não tenho nenhum problema, pelo menos se eu não demonstro nenhum problema, então eu sou uma pessoa altamente segura, e essa segurança também é pautada pelos bens materiais, pelo seu sucesso profissional, enfim, pela sua imagem, né? Então, o que a teoria do apego vai nos trazer é o binômio segurança-desamparo. Por quê? Porque ela vai nos dizer que para que a gente realmente, autenticamente, nós podemos estruturar o nosso ego, nós temos que construir uma segurança básica pautada na proteção, na autoproteção, pautada no cuidado do outro e no cuidado de si, e pautada também numa exploração saudável. A exploração que ele fala é a exploração do ambiente, é a produtividade, numa produtividade saudável, numa produtividade compartilhada, digamos assim. Tá? Então, o que é segurança básica? Esse termo, ele tem um termo... Bowlby e Erik Erikson, que foi um psicanalista, né, autor da teoria psicossocial do desenvolvimento, eles foram contemporâneos, e Bowlby ele vai acolher muito da... Então, Erik Erikson ele vai colaborar com Bowlby da seguinte forma: ele vai usar não base segura nem segurança, ele vai usar confiança e desconfiança. Érico ele vai descrever o nosso desenvolvimento como uma sequência de crises como sinônimos assim de rupturas na nossa imagem do mundo, rupturas, ressignificação de experiências. E ele vai falar nos primeiros meses, com base na fase, ele vai falar que nos primeiros meses a nossa primeira necessidade é a necessidade de segurança, de proteção. Então, essa necessidade nos traz um conflito de confiança, desconfiança. Ele chama confiança, desconfiança básica. Precisamos saber, nosso estado de vulnerabilidade é tão grande, que precisamos construir uma confiança no mundo, né, para podermos explorar o mundo. E, ao mesmo tempo, precisamos construir uma confiança em nós mesmos, para podermos, então, nos projetarmos nesse mundo. E Erikson, ele vai dizer o seguinte: existe, para cada fase do desenvolvimento, existe uma virtude. E essa virtude, dos primeiros meses, é a esperança. Olha quanto precisamos de esperança nesse momento, né? Ou seja, a esperança de que podemos acreditar no mundo,
né? E a esperança de que podemos reconquistar essa autoconfiança. Só que Erickson, e aí Bowlby também vai desenvolver isso muito bem, quando ele desenvolve o conceito de apego de base segura, ele vai dizer assim, não basta apenas desenvolver uma confiança no mundo, mas também devemos saber que no mundo existem perigos. Então, devemos também desconfiar, mas desconfiar fiando e com autoconfiança. Esse é digamos assim, o protótipo de uma base segura. As pessoas que têm uma base segura, elas têm inseguranças. Elas têm momentos de inseguranças, de medo, né? Elas conseguem visualizar o perigo e elas sabem que nem tudo ela pode confiar. Mas elas, ao mesmo tempo, desenvolvem uma base de confiança muito grande nelas mesmas e uma base de confiança no mundo. E aí, Bowlby vai dizer assim, o que é uma base segura? O que é uma base segura, Sueli? Aí, Bowlby vai e me responde, olha, uma base segura é semelhante àquele comandante, né, de guerra, que ele precisa enfrentar um grande perigo. Mas para enfrentar esse grande perigo, ele precisa de uma base militar segura. Porque no momento do perigo, no momento que ele não der conta, ele precisa estar para essa base, colher essa pessoa, ele precisa acolher esses soldados. E aí Bowlby diz, a pessoa de base segura, ela precisa ter, né, a garantia que ao explorar o mundo, para suas bases, ela possa voltar para esses cuidadores primários, presentes materialmente ou não, mas esses cuidadores que dará para elas a proteção, a segurança e até mesmo um incentivo para que ela volte novamente a explorar o mundo. Então, ter uma base segura, uma base de apego segura, não é necessariamente estar próximo do seu cuidador, né, o tempo. Aliás, isso é uma base insegura, ambivalente. Ter uma base segura é você poder contar com o seu cuidador primário, com suas figuras de apego, nos seus momentos de estresse, de perigo, mas, ao mesmo tempo, você ter autonomia, desenvolver autonomia para explorar esse mundo. Né? O que a gente percebe nessa pandemia é justamente a transparência das novas estruturas de personalidade, das novas estruturas de caráter. Né? Se nos séculos passados, principalmente aquele século que foi estudado por Freud, né? O que imperava, né? Uma repressão que vinha de fora para dentro, né? E todo o sujeito construía aquelas bases a partir das questões edipianas. Hoje, as estruturas de personalidades, elas estão, têm nos traumas muito mais cedo do que o período edipiano. Né? Isso significa que nós não estamos tendo tanta base de segurança assim como nós pretendemos, né? Embora o falso self acredita que ele tem uma base de segurança. Muito bem. Então, são essas as contribuições. Para ter uma base de segurança, como eu já falei, nós precisamos entrar em dois conflitos, né? Que é o conflito de aproximação e afastamento, união e separação. Como nós estamos fazendo conexões, nós podemos lembrar aqui a teoria de Margaret Mahler, que é uma psicanalista. Ela chama o processo de separação e individualização. É um processo que permeia, né, permeado pela angústia de separação, né, onde o sujeito ele precisa passar pela angústia de separação para ele realmente construir sua individualização. A teoria sistêmica, nós temos Murray Bowen, né, que traz a teoria da diferenciação do self, onde ele traz todo aquele processo de fusão, diferenciação e depois as posições que o self precisa tomar para ser autônomo. E Jung, né? Cadê Iris, minha colega, que traz o processo de individuação. E Jung, ele traz nessa teoria, né, todos os estágios de dependência, independência, né? E ele traz, através da jornada dos heróis, ele traz esses arquétipos, que a cada momento o sujeito se depara, né, com esses conflitos de dependência e independência, até que ele compreende que ele é interdependente. Né? Ele finalmente assume essa interdependência enquanto ser total. Bom, temos quanto tempo, Gabriel? Ainda temos coisas para falar? Temos 10 minutos, Pro.
10 minutos. Bom, nesses 10 minutos eu vou apresentar a vocês um pouco Bowlby, mas assim, vocês podem procurar a história de Bowlby na internet, nos livros, porque fica melhor, né? Para não ficar cansativo. É somente para dizer para vocês que Bowlby ele foi um dos primeiros psicanalistas a levar a psicanálise para as universidades, para o meio científico. O Bowlby trabalhou muito, né, com muitos pesquisadores. Foi um pesquisador muito mais voltado para a teoria do desenvolvimento da criança, desenvolvimento do bebê. Eu sou professora de desenvolvimento da adolescência e do adulto, mas eu preciso estudar muito esses autores, né, para entender a dinâmica do adulto e do adolescente. E Bowlby, ele vai, então, levar a psicanálise para a pesquisa científica. Isso é uma grande contribuição de Bowlby. Ele trabalhou numa clínica, o contexto de produção dele é um contexto de Segunda Guerra Mundial, então tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento de guerra. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial ele estudou aquelas crianças que perderam seus pais, ou precisaram ser afastadas por causa da situação de guerra, ou realmente perderam por causa de morte. E foi aí que ele começou a estudar esses conceitos de base de apego seguro e base de apego inseguro. Ele estudou também adolescentes delinquentes. E nesse estudo, mais tarde, Mary Mann, ela vai aprofundar esse estudo de Bowlby, porque ele descobriu que esses adolescentes denominados de delinquentes, eles tiveram histórias de vínculos de muito abuso e de muito abandono. E ele traz contribuições assim muito importantes para entendermos o comportamento desses jovens, né? Então, Bowlby, ele segue com a sua obra literária, ele tem a chamada trilogia, que é um compêndio de 3 livros de Bowlby, de Bowlby somente sobre isso. E, enfim, é importante também assinalar que John Bowlby ele teve uma formação interdisciplinar, né? No dizer, uma formação sistêmica no sentido do diálogo entre essas teorias, né? Qual foi essa formação? Primeiro, a formação etológica evolucionista, né? Estudando comportamento dos macacos com Henry Hallon, um dos principais parceiros dele. Ele descobriu, né, que nós, seres humanos, temos um impulso. E é um impulso de motivação. Não é o instinto que depois se transforma em impulsão apenas de prazer. Esse é um dos pontos que ele discorda também de Freud, né? Não estamos apenas uma pulsão voltada para o prazer, né? A satisfação naquele momento. Nós temos um impulso motivador, que é o impulso de buscar segurança, proteção e acolhimento. Nesses macaquinhos, eles perceberam que as 2 macaquinhas tinham a mamadeira ali, mas o macaquinho, o filhote, ele preferia a macaquinha que estava forrada de pano, né, em detrimento da macaquinha de arame, né? Então, com isso, ele vai dizer, todos nós, todo Homo sapiens, ele também busca uma interação com o meio ambiente para estruturar o seu self, né? A outra influência para Bowlby é a teoria dos sistemas, né? O comportamento de apego é um comportamento autorregulatório. Nós vamos ver mais adiante que é um comportamento que ele engloba vários sistemas. Ele não é só um comportamento que ele vai pedir segurança, ele vai garantir a segurança. Mas dentro do comportamento de apego, nós temos o sistema de medo, angústia, nós temos o sistema de afiliação, o sistema de exploração e o sistema de cuidar. Então, o que Bowlby faz com isso? Ele engloba toda a formação do nosso self, né? Todos os aspectos motores, cognitivos do nosso self, né? Nesse impulso, nessa motivação, se aproximar para se vincular com o outro. E aí vem as teorias dos sistemas. Também as ciências cognitivas, a teoria social vai ser importante em Bowlby, inclusive, inicialmente, Piaget, principalmente o período sensório-motor, para explicar todas essa dinâmica do bebê, ele vai explicar em termos sensório-motor, porque até então a criança não tem consciência. Então, todas as experiências que eles fizeram foram experiências baseadas nas sensações das crianças, as experiências sensório-motoras, né? E um dos sistemas do apego é o sistema de exploração. Então, o sistema sensório-motor
em Piaget, ele é muito importante para ser estudado, porque ele vai nos explicar o momento em que, o primeiro momento em que a criança dá o seu passo para a autonomia. Quando ela começa a engatear, quando ela começa a rastejar, quando ela começa a andar, que é o passo de afastamento. Ela sai da posição de aproximação e vai para o afastamento. Né? A outra grande contribuição é a contribuição hoje, é a neurobiologia do apego. Né? Bowlby, naquela época, ele já dizia o seguinte: se um bebê, frente a uma figura cuidadora, se ele tem constantemente estresse, ele também vai produzir os mesmos hormônios de estresse que nós produzimos, né? Adrenalina e cortisol. E se esse cuidador ele for abusivo, se essa relação desse cuidador com esse bebê for uma relação contínua, estável, abusiva, esse bebê vai registrar isso no sistema nervoso dele. Isso hoje as neurociências já explicam. E, além de registrar, ele vai constituir, né, um self baseado nessa reação. Essa reação de fuga ou luta, ou numa reação de congelamento. E aí também isso se explica em um tipo de apego inseguro, que é o apego esquiva, que a gente vai ver mais adiante. Então, tem esses estudos da neurociência. E, por fim, né, Bowlby era um eminente psicanalista, mas um psicanalista que participou do paradigma das relações objetais. Renato Mezan, ele faz essa diferença, né, entre o paradigma pulsional e o paradigma de relações objetais, mais ou menos em 1930, alguns psicanalistas ingleses, Bowlby é inglês, e eles começam a contestar. E eles dizem assim, não é somente a pulsão, não é somente o bebê do princípio do prazer, né, que constitui a pessoa. Né? Nós nos constituímos não somente nessa busca de prazer, de satisfação. Né? A nossa constituição é também uma constituição interacional, por uma constituição de vínculo. Então, o bebê ele tem esse papel ativo através de comportamentos de apego. O que são comportamentos de apego? Quando o bebê chora, quando o bebê dá a mãozinha, quando seja de raiva, seja de sorriso. Comportamentos de apego. E esses comportamentos de apego perduram por todo o nosso ciclo de vida e, claro, né, sobre outras roupagens. No adulto, nós adultos, nós temos formas de querer nos aproximarmos do outro, né, ativando o nosso comportamento de apego. Então, o Bowlby, ele tem essa origem na psicanálise, mas ele vai seguir uma psicanálise que vai dizer que é a psicanálise relacional, que vai dizer assim, o sujeito ele não pode se criar por si mesmo. Né? O sujeito é um sujeito intersubjetivo. Aí aqui a gente traz outros autores, Vallon, Vygotsky, que são de outra linha, de outra origem epistemológica, mas ele vai nos falar isso. Vallon vai dizer assim, nós somos geneticamente social. E o geneticamente social a nossa existência depende do outro. Só existimos a partir daquilo, a partir da qualidade. Aí vem as 3 características do apego, né? Segurança, qualidade e estabilidade. A estabilidade tem a ver com o conceito de objeto permanente de Piaget, que a gente vai ver mais adiante, que Bowlby ele acolhe esse conceito, e tem a ver com o tempo. A criança ela vai de apego dela de acordo com o tempo que aquele cuidador vai ficar com ela, porque ela precisa dessa estabilidade do objeto. Né? E o tempo, além da confiança e além da segurança, o que mais que eu falei aqui, gente? A qualidade. Então, é a qualidade desse vínculo. O que tem a ver essa qualidade desse vínculo? A ressonância. Né? O cuidador ser responsivo. Ser responsivo é você poder acolher a necessidade do outro no mesmo tom, o que ele chama de entonamento que o outro lhe traz. Né? A outra questão da qualidade tem a ver também com o que Bion, que também é no mesmo paradigma, atrás de que a criança nomeie o mundo, para que a criança explore o mundo de uma maneira autônoma, porque ela precisa, né? Ela é dependente em determinados momentos, mas ela precisa
também conquistar a independência dela para depois ela ir para esse índice. A qualidade do apego tem a ver com o holding de Winnicott, ou seja, você acolher, você poder construir um ambiente saudável para que o ego se estruture da maneira melhor possível, mais saudável, melhor não, né? Mais saudável possível. Porque esse melhor não existe muito dentro da teoria do desenvolvimento, né? Existe a questão de ser saudável, funcional, não funcional, e etc. Bom, eu ainda tenho um pouco para falar, que são os conceitos básicos da teoria do apego, mas eu acho que meu tempo acabou, Gabriel? Acabou. Acabou sim, Pro. Mas vamos ter mais tempo para falar depois. Sim. Nós retornaremos daqui a 5 minutos após o intervalo. E não se esqueçam de assinar o formulário, de presença. E a gente retorna daqui a 5 minutos. Obrigado pela participação. Tá. E vamos encerrar agora e voltamos. Ok, eu saio, Gabriel? Saio, né? Sim, eu vou encerrar Sai aqui também? e a gente retorna Ok, valeu. depois. Até mais, gente. Até. Retornamos agora para a segunda parte, com a elaboração das perguntas para a professora Sueli responder. Vou esperar ela aqui entrar para a gente dar continuidade. Novamente, só vamos esperar a professora Sueli entrar para poder dar continuidade à segunda parte. Estamos aqui no aguardo da professora para solicitar a entrada dela na live, na interação online, desculpa. Se alguém puder informar a professora que a gente já está online, para podermos dar continuidade, eu agradeço. Pronto. Ela entrou. A senhora pode pedir para entrar na interação, professora, que eu te convido. Entrada, professora. Só aguardando a senhora aceitar. Pronto, agora foi. Foi. Olá, professora. Olá. Voltamos agora, pessoal, Uhum. para a segunda parte, que vai ser a elaboração das perguntas. Sei. E eu trago, inicialmente, professora, a sinalização da professora Iris, que pediu para a senhora conceituar self diante Falar sobre o céu. dessa abordagem que a senhora está trazendo. Uhum.
Ela pediu para falar sobre o conceito de self, mas você falou algo aí que eu não ouvi. O que foi mais? Diante da abordagem que a senhora está trazendo, porque ela sinalizou que Sim, algumas pessoas sim. poderiam confundir com o conceito de self para a Ah, tá. psicologia É, analítica. é importante, né? Você vê, dada a complexidade da nossa subjetividade, nós temos realmente várias denominações de self, né, em cada uma das abordagens. Dentro do paradigma de Bowlby, que também coincide, que é o mesmo paradigma de Winnicott, o self, a estruturação do self é a personalidade total. Ela é uma espécie de interface entre o biológico e o social, né? Então, esse self ele fica nessa interface. Qual é a origem do self? O que é que primeiro vai definir esse self? É o corpo, né? É o corpo, é essa relação que o sujeito tem a partir de suas necessidades biológicas, dos seus impulsos, das suas pulsões com o mundo, que vai estruturando as primeiras bases do self. Então, o self, a partir da relação desse corpo com o meio ambiente, essa é a base desse self, e ele vai se edificando através de funções. Então, o self tem a função sensório-motora, ele tem a função de representação, de o self ele vai ter a função de da vitalidade. Mas dentro do paradigma de Bowlby, nós podemos ficar aí, né? Ficar dentro dessas funções que o self vai construindo a partir dessa interface entre interessante na teoria de Bowlby e do paradigma que Bowlby segue, inevitável que nós temos que ter com o meio ambiente, com o outro, né? Esse ambiente que nós falamos, esse ambiente mais amplo, com o outro, inicialmente que intermedia o biológico e o social, e é esse corpo de sensações, né? Que é uma chuva de sensações que o bebê vai recebendo, vai digerindo, e aí é que ele vai se edificando. Eu espero que tenha sido claro aí, né? Tá Uhum. bom? Eu quero saber, assim, vai ter as perguntas, e na medida que for as perguntas, eu vou colocando alguns conceitos. Mas se não der tempo para colocar os conceitos hoje, a gente tem a segunda-feira, não tem problema nenhum. Você vai me orientando aí, viu, Gabriel? Certo, vou sim, Pro. Juliana Almeida perguntou, traçando um paralelo, o self, então, seria o ego da psicanálise? Não, o self, ele não é só o ego, né? O ego é um dos componentes do aparelho psíquico no modelo pulsional da psicanálise. Bowlby ele também vai considerar a existência do ego. O ego é uma diferenciação do id, que são os impulsos inconscientes. Bowlby ele considera assim a existência da diferenciação desses, uma vez foram reprimidos, etc. e tal, vai se formando o ego. Mas o ego é um dos componentes do self. Repare só que as funções do self até se assemelham muito às funções do ego, né? Porque as funções do ego Uhum. de representação, mas o self ele é muito mais do que o ego, ele abrange tudo isso. É esse self que vai realmente abranger a nossa personalidade total, o nosso aparelho psíquico, na totalidade. Ele não, nesse ponto de vista. Entendo. Bom, Uhum. dando seguimento, na primeira parte, o Vini Paim, acredito que Vinícius Paim, tinha perguntado: o estado de insegurança muito Oi? grande. Não estou te ouvindo. Ah, desculpa, eu acho que está tendo alguns problemas de conexão. Mas Pronto, fale. Vinícius Paim tinha perguntado na primeira parte: o estado de insegurança muito grande em que a pandemia nos colocou
Ao mesmo tempo, nos oferece, portanto, a capacidade de não nos estagnarmos e sim nos tornarmos em muitos aspectos? Sim, sim. O que ele pergunta é que todas essas perdas vivenciadas também nos oferece a capacidade de nos estagnarmos, sim. A depender de como nós vamos lidar com essas perdas, podemos entrar em uma das primeiras defesas frente ao desconhecido, frente ao perigo. Estagnar é congelar. Podemos ter três tipos de defesa, né? Congelar, lutar ou fugir. Estagnar frente ao aquele perigo que está à sua frente. Eu vejo que a pandemia ela também nos convida a esse lugar, né? E está convidando muitas pessoas para esse lugar de paralisia, de inércia, né? Que pode ou não se transformar em uma psicopatologia. É importante saber que nem sempre os nossos comportamentos são psicopatológicos, né? Nós sofremos, Sim. nós temos atitude de luta, ou fuga, congelamento, mas não necessariamente psicopatológicos. Sim. Estou ouvindo. Tá dando umas travadas a live, eu não sei se é a minha conexão ou se é da senhora, mas nós vamos tentando a situação. Pronto, agora eu já te ouvi. Agora já estou te ouvindo de novo. Sua imagem está meio turva. Bom, Abraão Rodrigues, monitor do nosso projeto, perguntou, considerando que o apego de base insegura pode gerar pessoas com dificuldades em explorar o meio, a senhora poderia falar sobre esse... Peraí. Não ouvi o resto. Considerando que o apego de base insegura pode provocar uma dificuldade em explorar o meio e o resto, não ouvi. A senhora poderia falar sobre as figuras reparadoras, por favor? Ah, sim, sim, sim. É o que nós iríamos falar. O comportamento de apego, ele vai se desenvolver a partir do comportamento dos seus cuidadores. E seus cuidadores, eles podem não responder diretamente a essas necessidades, né? Através de comportamentos ou um comportamento de abandono, ou um comportamento de rejeição, ou um comportamento de negligência, ou a ação dessa criança com esse cuidador. Podemos edificar, podemos estruturar um ego com apego, um self com apego de base insegura. Né? E o apego de base insegura, ele, como nós já vimos, esse sujeito ele vai levar esse modelo dele para a vida. Né? Só que, e aí essa é uma das grandes contribuições de Bowlby, ele fala isso em muitos dos livros dele, principalmente no livro Formação e Rompimento de Vínculos, ele vai dizer o seguinte, que é possível, através de uma ação reparadora, que haja um corte nas relações de apego inseguro. Ou seja, essa pessoa, uma vez encontrando outras figuras, né, cuidadoras, ela pode encontrar uma base segura, de forma que ela se sinta protegida, amada, reconhecida, e que ela possa, então, reestruturar essa autoimagem dela. Porque, assim, uma das contribuições da teoria do apego é o chamado MIO, Modelo Interno Operacional, né? Tem muito a ver mesmo com os princípios da psicanálise, ou seja, nós tendemos a internalizar esses modelos que nossos cuidadores primários nos deram, não somente o modelo de cuidar, então nós cuidamos conforme fomos cuidados, né? Mas também o nosso modelo, a nossa imagem enquanto pessoa. Né? E a partir dessa imagem nós construímos novos vínculos. E também a forma como nós construímos novos vínculos tem a ver com esse modelo internalizado. Só que Bowlby, ele vai dizer também nas obras posteriores dele que isso não é um determinismo. Né? Bowlby, ele também não trabalha com determinismo. Ele trabalha por quê? Porque ele diz
assim, sim, o próprio cuidador que foi abusivo, o próprio cuidador que rejeitou, ele pode, no futuro, no decorrer do desenvolvimento, ser uma figura reparadora, né? E poder, então, fazer algumas mediações com aquele sujeito que ele se vinculou. O terapeuta é reparador, né? Uma avó é reparadora, tem um filme chamado Assuntos de Família, uma criança... Não deixem de assistir esse filme nesse final de semana, viu, gente? Um filme japonês, em que uma criança ela é totalmente abusada pela mãe, e aí ela foge e vai viver com essa família. Então, essa família, ela é totalmente... Depois ela volta para essa família, que é essa mãe que abusava dela, mas ela volta já com uma outra base. Ela já volta com uma base mais segura. É um filme lindo, assunto de família, filme japonês, programa para esse final de semana para a gente discutir na segunda. Certo, Pro. Abraão ainda deu uma continuação à pergunta, que foi como essas figuras reparadoras podem mitigar a insegurança e funcionar como suplência. E funcionar como suplente. Obrigada, viu, Abraão? Estou com saudade de você na sala de aula. Bem, eu não sei o que você quer dizer exatamente com isso, né? Mas, assim, a figura reparadora, ela tende a restaurar no sujeito alguns sistemas de apego. Ela restaura, eu já falei para vocês que o sistema de apego ele envolve o sistema de afiliação, o sistema de exploração. Então, no momento que surge uma figura reparadora, ela vai restaurar o sistema de exploração, que inclusive está muito ligado à questão da cognição. E aí a gente vê, por exemplo, crianças de orfanato que foram adotadas por famílias saudáveis, que ofereceram uma base segura. Essas crianças elas vão com um déficit cognitivo muito, muito sério. E no momento em que elas são adotadas, elas começam, então, a restaurar esse déficit, né, da cognição e começa a ter um bom desempenho nesse momento. As figuras reparadoras também, elas afetam um sistema de afiliação do sujeito, que é um sistema do comportamento de apego, ou seja, ela faz com que a pessoa passe a construir também novos vínculos. Porque uma das características do comportamento do apego é a transgeracionalidade. Então, tendemos a transmitir, né, nossos padrões de apego de um para o outro. Mas, no momento, no meio do caminho, quando nós encontramos figuras reparadoras, nós também tendemos a, enfim, restaurar ou a modificar esses modelos. Se eu não lhe respondi, pergunta de novo. Fale aí, Abraão. Certo. Pro, agora uma pergunta de Mariana. Ela perguntou: é possível que a criança não firme laço de apego com seus cuidadores? Ah, sim. Não é possível, não. Geralmente, dos conceitos da teoria de apego, figura de apego. Então, a criança ela tende a selecionar e a hierarquizar as figuras de apego. Então, como é que ela seleciona? Ela seleciona pela qualidade, né? Aquelas qualidades todas que eu já conheço, estabilidade, pelo tempo que esse cuidador fica com ela, né? Então, isso também é algo importante. E pela segurança que esse cuidador dará para ela, ok? Então, ela vai selecionar esses cuidadores. É possível que ela não selecione a mãe seja uma pessoa... eu falo a mãe, se a mãe for o seu cuidador primário, né, no seu momento. Ela vai selecionar uma outra pessoa que fica em casa, uma avó, né? Mas ela vai selecionar de acordo com esses critérios, né? Não são critérios conscientes da criança, né? São critérios corporais, sensoriais, que vai fazer com que a criança responda. A criança também, ela só vai selecionar essas figuras quando ela tiver já desenvolvido o sistema de representação, lá pelos 2 anos, né? Que é quando a criança já começa a simbolizar, já começa a entender que mesmo a pessoa ausente, ela pode voltar, né? Ela pode lembrar da pessoa. Então, só quando ela constrói, isso é uma construção cognitiva, ela constrói essa habilidade de representação, é que ela vai
escolher as figuras de apego. Algo interessante dos pesquisadores é que eles explicam em relação a ações abusivas. Então, que as crianças, que a criança, né, escolha como figura de apego aquele cuidador que tem uma relação abusiva com ela. E aí a gente entende também o comportamento do adulto, adultos que permanecem em relações abusivas, né, altamente violentas, mas permanecem ali. O que acontece com a criança lá atrás que elege aquela figura abusiva como figura de apego? É porque, em primeiro lugar, é possível que aquela figura abusiva tenha uma estabilidade de tempo, de constância tão grande, que ela não vai ter outra opção devido à vulnerabilidade dela, né? E mesmo não tendo essa segurança, mesmo não tendo essa qualidade, é a única saída que a criança encontra para sobreviver, devido ao estado de vulnerabilidade. O que é preocupante, né? Uma coisa é boa, que foi isso que a Abraão trouxe, porque é possível que existam figuras reparadoras no decorrer do tempo e ela pode, então, estabelecer outros recursos mais seguros. Mas o que é preocupante nisso é que ela pode realmente internalizar esses modelos de relações abusivas e pode levar para a vida adulta, né? E aí é que a teoria do apego explica por que as pessoas tendem a ficar, né, tanto tempo vivas, né, relações que não apresentam nenhum cuidado, parece até algo bem contraditório, mas elas continuam, né? Então, é esse buraco, é essa lacuna que ficou lá atrás, né, de vulnerabilidade dessa criança que nós temos aqui dentro, né? Cada nós temos uma criança dentro de nós. Então, é isso aí. Entendo. Uma pergunta de Ana Paula agora. Sobre o que a senhora falou acerca sobre transferir as experiências com os cuidadores primordiais. Quais seriam os movimentos possíveis para o sujeito sair desse modelo, desse modo relacional? Ah, sim. Tem dois movimentos. O primeiro é o movimento que é o movimento da vida, né? Em relação a experiências reparadoras, né? Que são experiências normativas ou não normativas, que essa pessoa vai ter com outros vínculos, né? Por exemplo, uma pessoa de base totalmente insegura, mas ela tem a oportunidade de ter um amigo, de ter um professor, ou de ter um cônjuge que tem uma base segura e restabeleça para ela esse sentido de segurança que ela não pôde construir, né? Isso pode ser reparador. E o outro momento o próprio processo terapêutico, né? Há pessoas que levam um apego de base insegura muito sério para a vida, né? Que são, primeiro, aqueles ambivalentes, o apego de base insegura ambivalente, que é a pessoa que tem uma dependência nas relações, né? Vamos diferenciar apego de dependência. Apego não é igual a dependência. Apego é um comportamento. É possível que no apego de base segura ambivalente, a pessoa desenvolva simbiose, e desenvolve mesmo, né? Porque as suas necessidades não foram supridas suficientemente quando bebê, e aí ela vai com essa lacuna e ela vai ficar o tempo todo pedindo amor, né? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Então, cuide de mim, olhe para mim, olhe minhas necessidades. Está muito ligado também àquele pedido da fase oral, né? Me satisfaça as minhas necessidades. Então, ela vai criar essa simbiose, né, nas relações. O que a terapia pode fazer? A terapia ela vai justamente fazer com que o sujeito, através da escuta, através das simbolizações, né, através do holding e do counting, ele possa tomar consciência, né, de como essas relações no passado foram realizadas e de como ele atua no presente. Então, assim, todo o trabalho terapêutico, toda a ferramenta terapêutica vai construir essa história e reconstruir essas perdas. Aí a gente volta para a questão das perdas, né? Que é o quê? Que é vivenciar as emoções, que é ressignificar as experiências e reformar novos projetos e poder ver como nessa história ela perdeu, mas o quanto também ela ganhou nessa história.
né? Ou seja, poder trazer também experiências positivas, né, desse histórico, que ou foi um histórico de rejeição, ou histórico de abuso ou negligência. Cada uma desses comportamentos vai gerar um tipo de apego inseguro diferente, a gente vai ver isso. Certo, obrigado, Prof. Agora tem outra pergunta de Juliana Almeida. Como é possível que um momento de ruptura promova mudança no comportamento do sujeito sem a intervenção de uma figura reparadora, uma vez que o modelo de comportamento de comportamento reproduzido, ela, não sei se ela, o que ela quer dizer, reproduzindo transgeracional. Não sei se deu para Gabriel, você entender. poderia repetir? Houve corte. Posso. Repita aí rapidinho. Ela perguntou, como é possível que um momento de Oi? ruptura Como é possível que um momento de ruptura promova mudança no comportamento do sujeito sem a intervenção de uma figura reparadora, uma vez que o modelo de comportamento reproduzido transgeracional? É reproduzido transgeracional, acredito que ela tenha falado. Reproduzido. De forma Reproduzido o quê? transgeracional. Não ouvi a última palavra. De forma transgeracional, acredito que tenha Caiu a sido essa. conexão. Voltou? Ah, sim. Deixa eu ver se eu entendi. De forma transgeracional. Como é possível que uma figura possa elaborar rupturas, uma vez que não exista uma figura reparadora? Veja bem, eu vou pelo caminho da transgeracionalidade, né? Tanto a teoria própria de Piaget, como a teoria sistêmica, ela vem estudando essa questão da transgeracionalidade no sentido de que, primeiro princípio, né? Tendemos realmente a reproduzir aquele modelo de relação, de vínculo que nós construímos, e foi aquele modelo cujos podemos dar conta no passado, né? Então, são esses modelos que vamos tentar reproduzir nos nossos filhos, com os nossos alunos, com os nossos clientes, ou seja, com aqueles profissionais de saúde com seus profissionais. Então, são esses modelos que serão reproduzidos, ok? As figuras reparadoras no nosso caminho, elas podem ou não aparecer. Inclusive, pode aparecer até o contrário. Há pessoas que tiveram uma base muito, né, no seu histórico, mas no decorrer da sua vida aparecem figuras cuidadoras muito destrutivas, muito patológicas. E isso pode levar a pessoa a um estado de insegurança maior e também a rever os seus próprios cuidados, né? Porém, por exemplo, naquele filme O Quarto de Jack, vocês já devem ter assistido, meus alunos assistiram, você vai ver que a mãe de Jack, embora ela tenha tido uma base segura, ela sofreu uma experiência de violência muito grande, mas, no entanto, ela desenvolveu um dos sistemas de apego, que é o sistema do cuidar, né? Ela cuidou de Jack de uma forma saudável, da mesma forma tratada pela cuidadora primária dela, pela mãe. No entanto, quando tudo aquilo se desfez, que foi uma ruptura muito severa, quando ela saiu daquele cativeiro e ela se deparou com uma realidade atual, porque ela ficou no passado, ela saiu de lá adolescente e voltou mulher. O que aconteceu com ela? Ela não soube como lidar com essas rupturas. Então, ela deprimiu, ela tentou suicídio, né? Porque naquele momento ela não encontrou um apoio necessário para poder acolher aquele momento de ruptura, tá? Embora na transgeracionalidade ela tenha tido uma base segura, ok? Mas no decorrer do desenvolvimento, ele é feito de continuidades, descontinuidades, rupturas, e pode ocorrer que esses eventos não normativos possam levar a pessoa a esse ponto, que é um movimento inverso. Não sei se eu respondi. Não sei se eu estou respondendo o que vocês estão perguntando. Se não tiver, escrevam aí para eu poder pesquisar. Tá sim, Pro. Bom,
Agora, outra pergunta de Abraão. É possível dizer que a estruturação psicótica tem alguma relação com a não formação dos laços afetivos ou formação de laços frouxos ou rígidos excessivos? Ah, sim, que Abraão. Porque, assim, quando o Bowlby, ele, nas categorias seguros e inseguros, foi mais as pesquisadoras dele, né? Que foi Mary Anworth e Mary Mann. Então, assim, quando Mary Anworth estudou o apego de base insegura esquiva, o apego de base insegura esquizo, ela descobriu justamente que é um apego que é estruturado, o sujeito estrutura de uma forma muito precoce, pode ser até mesmo na gestação, ou seja, uma gestação envolvida com muita rejeição ao outro, com a anulação do outro. Essa criança nasce e nos primeiros meses, que é justamente aquele mês, né, em que a criança ela está fusionada, ela não sabe se ela é o mundo, se ela não é. O mundo está totalmente fundido nela, né, justamente nessa fase de maior vulnerabilidade e que ela está precisando de construir essa fronteira ela não se constrói. Essa fronteira entre eu e o outro. Então, o que acontece? Essa pessoa ela pode constituir um apego de base insegura esquiva, ou esquizo. Esquizo quer dizer partes, ou seja, ela pode construir um self, ou seja, um self não desorganizado, porque desorganizado está mais para o borderline, um self não estruturado, né? Um self que pode, sim, desencadear a partir de um falso self, ou seja, essa criança ela começa, então, como ela não tem condições de unir essas partes, de unir as próprias partes e de criar essas fronteiras entre ela e o outro, ela vai estruturando esse self fragmentado. É essa palavra que eu queria falar. É um ser fragmentado. E, provavelmente, se tiver outros fatores predisponentes, esse sujeito de base esquizo ou de base esquiva, que é a mesma coisa, que é um sujeito desconectado dos seus sentimentos, que é um sujeito que desenvolve muito mais a cognição do que os próprios sentimentos, esse sujeito, sim, se ele tiver a predisposição, ele pode, sim, desenvolver uma psicose. Né? O esquiva, ele está à beira, o esquizo, ele está à beira da psicose, né? Ele está muito próximo da estrutura psicótica. A gente sabe disso. Certo. Obrigado, Pro. Eu achei interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta minha mesmo, porque na primeira parte a senhora tinha falado das estruturas de personalidade, e agora com a pergunta de Abraão, por eu ter muito interesse na psicopatologia, eu pensei, e a senhora inclusive tocou no ponto que eu queria perguntar, que é a questão do borderline. Eu tinha pensado como é que as pessoas com borderline estão se sentindo nessa quarentena, visto que muitas, né, uma característica do borderline é até esse apego excessivo a algumas figuras, né? Então, como é que essas pessoas podem estar se encontrando nessa quarentena, visto que os laços, né, os laços afetivos, os laços sociais nesse contexto estão se mostrando mais fugazes, as pessoas estão mais distantes, então eu particularmente vi alguns casos de pessoas com borderline que estão sem sair do quarto ou se sentindo extremamente depressivas. Isso. Então, se você puder falar sobre isso um pouco, eu agradeço. Ok. E assim, esclarecer. Bowlby, ele não... Existe um tipo de apego de base segura desorganizado que hoje os pesquisadores, os neobowlbianos, alguns psicanalistas dessa linha objetais também, e também a bioenergética, que é a minha linha de abordagem psicoterápica, vem fazendo analogias com
a estrutura borderline, né? Eles não chamam nem de estrutura, porque antes do Édipo a gente não fala de estrutura, né? Ele vai falar de determinados traços ou transtornos borderline. Então, o que Bowlby vai falar é do falso self. E a gente sabe que o falso self existe em todos nós, né? Cada um de nós aqui temos um pouquinho a mais ou menos de falso self. Mas o borderline e o esquiva, ele vai desenvolver, né, de uma forma mais potencializada esse falso self, né? O André Green, ele vai chamar o borderline de estados limítrofes, né? O que seria, eu vou falar em termos do apego, o que seria um tipo de apego inseguro e desorganizado? Foi aquele sujeito que, em determinados momentos, ele não foi rejeitado nem abandonado, ele foi simplesmente negligenciado. Ele sofreu situações de perigo e o cuidador negligenciou, né? Ou então o próprio cuidador abusou dele. Ou então ele sofreu alguns abusos, mas o cuidador não deu conta. E ele sofreu isso no momento em que o self dele estava se edificando, estava se construindo. Então, o que acontece? Ele é chamado de desorganizado porque ele não tem nenhuma estrutura nem outra, ele não é nem ambivalente nem esquiva, né? Ele fica na fronteira, ele não sabe ainda que fronteiras são essas, entre a dependência e a interdependência. Ele fica naquela fronteira e ele não consegue, então, se estruturar. Aí ele vai desencadear uma série de sintomas, que são sintomas tanto neuróticos, quanto sintomas perversos e até sintomas psicóticos. Bom, o que acontece? O borderline ele não tem uma base segura, né? Faltou nele os principais cuidados, os cuidados básicos aí. Uhum. E o que a pandemia faz é justamente confundir mais ainda o borderline. A pandemia ela desorganiza. Para nós, né, pobres mortais, normóticos, que somos um pouco mais organizados, nós nos desorganizamos. O nosso self ficou totalmente, o self dessa perspectiva, totalmente afetado por todas essas consequências que a pandemia nos traz. Isso provavelmente vai afetar o borderline. E afeta de uma maneira muito perigosa, porque traz, além da raiva, além da tristeza, além da angústia de separação, o borderline ele sofre muito da questão da idealização que eu falei. Ele fica muito preso a um objeto, que é um objeto anaclítico, idealizado. Então, quando as coisas falham para ele não aceita. Ele rompe os vínculos e, ao mesmo tempo, ele rompe vínculos com ele mesmo, através da culpa, através da autocensura, e aí ele se automutila, ele pode tentar suicídio, e aí ele se deprime. Então, assim, o contexto da pandemia, ele está trazendo toda essa confusão para o borderline. Se traz para a gente, nos tira da orientação espaço-line, que ainda está, borderline adulto, né? E que está ali fazendo tentando se reorganizar nesse momento. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o borderline é trabalhar com a noção de objeto permanente. E a noção de objeto permanente, que é acolhida que é um conceito de Piaget, mas é acolhido por Bowlby, ela é importante. O que é objeto permanente, né? É poder dar uma certa estabilidade para ele. É poder dar uma rotina. A rotina é um indício de estabilidade, né? Então, em primeiro lugar, dá essa rotina. Em segundo lugar, dá o colo. Colo no sentido de acolhimento. Eu estou aqui, né? Vou cuidar de você, né? Do que você precisa. E, ao mesmo tempo que é esse colo, que é esse holding, dá uma permanente, mas é um colo provisório para que ele possa se reestruturar e ir adiante. Alô, Gabriel, eu estou vendo sua imagem congelada. Voltou. Voltou? Eu te Obrigado. respondi, Gabriel. Respondeu, com certeza. Respondeu até mais do que eu esperava aprender. Eu estou bastante contemplado. Obrigado. Isso, um amparo seguro. Isso, Luísa. Isso. O borderline, ele precisa desse amparo.
porque ele não foi atendido, naquele momento da história dele, ele não foi atendido suficientemente para ter essa proteção, essa segurança. Então, ele se desorganiza totalmente. O que nós podemos fazer como terapeutas ou como psicólogos atuantes em qualquer outro local, ou como amigos do borderline, ou como pais dos borderline, é justamente dar esse colo, esse cuidado. Mas ter o cuidado também de mostrar ao borderline que esse colo é um colo que pode falhar. Vamos passar para a mãe suficientemente boa de Winnicott, né? Uhum. Que alguns leigos dizem assim, porque a mãe tem que ser perfeita. Não, a mãe suficientemente boa de Winnicott é a mãe que falha e deve falhar. Porque é falhando que o outro ele vai construir a sua autonomia, ele vai construir recursos mais ativos para ir em busca do mundo. E o borderline ele precisa disso, ele precisa entender que o outro falha. O borderline ele não aceita a falha do outro, porque ele idealiza muito o outro. Ele projeta o ideal de ego dele muito no outro, né? Como perfeição, porque ele também quer ser perfeito. Ok? Então, a gente precisa ter essa balança aí no borderline. Muito difícil, né? Dos transtornos, dos sofrimentos mais difíceis da gente lidar, mas também muito comum. Borderlines, depressivos, síndrome de pânico, né? Os transtornos de ansiedade. Vocês percebem que tudo isso é muito antes da fase edipiana, né? São estruturações de selfies que vão se edificando antes mesmo da fase edipiana. Né? Mas é o que? É o mal do nosso século. Cada século tem o seu mal, né? É isso aí. Desafiador, isso, Iris. Muito desafiador. Uhum. Desafiador dar essa borda. Porque, justamente, nós, como cuidadores, como pais, como amigos, nós precisamos dar essa borda. Né? Não é fácil também, justamente porque a gente cai nessa armadilha da idealização, né? E nós precisamos desidealizar também o borderline. Né? O borderline tem a ver com o bipolar? Sim, é possível que uma pessoa com transtorno bipolar possa ter transtorno de personalidade. Borderline é um transtorno de personalidade. Esse é um agravante, né, gente? E isso não quer dizer que todas as pessoas que têm transtorno bipolar, os sintomas são bem parecidos, mas nem todas as pessoas que têm transtorno bipolar têm transtorno de personalidade borderline. Em geral, as pessoas que têm esses dois tipos, quando elas geralmente estão mais equilibradas através de medicamento no transtorno bipolar, elas acabam por apresentar já outros sintomas que são sintomas típicos do borderline. Né? Porque para o transtorno de personalidade não existe medicamento. Infelizmente, os psiquiatras precisam saber disso. Né? Que nem tudo é medicalizado, pode ser medicalizado. Né? O único remédio e saudável são os vínculos. A formação de vínculos saudáveis, sempre. Esse é o grande remédio. Muito bom, Pro. Pessoal, vocês ainda têm perguntas a fazer? Nós ainda temos 8 minutos. Eu já li todas as perguntas que fizeram até o momento. Então, se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí que nós temos ainda 8 minutos. Gabriel, enquanto o pessoal faz perguntas e antes que o pessoal vá embora, eu ia deixar para segunda-feira 2 tarefas, coisa de professor. A primeira tarefa é convidar vocês para lerem 2 livros clássicos. Um é Kafka, A Metamorfose, você senta e lê na rede em uma tarde. O outro é Albert Camus, que é autor do O Estrangeiro. Também é um livro fininho, é um clássico, os psicólogos precisam ler e reler esses livros. Também, que você pode ler, porque a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? O outro convite é o convite para vocês assistirem esses filmes, né? Assunto de Família, tem o filme O Quarto de Jack, Minhas Tardes com Marguerites, Flores Raras, para que a gente possa fazer algumas ilustrações na segunda-feira. E, por último, essa é uma pergunta que não é para vocês responderem aqui, porque é uma pergunta pessoal. É uma pergunta para vocês refletirem no final de semana.
Quais perdas e ganhos você tem enfrentado nessa pandemia? E a outra, como isso atinge a sua segurança básica? Quais perdas e ganhos na pandemia para você e como essas perdas e ganhos atingiram a sua segurança básica? Pronto. É só isso, é o dever de casa para segunda-feira. Certo. Professora Iris fez um bocado de perguntas, só que eu tinha caído, eu acho que a internet não está muito boa, a qualidade da minha Sim. internet, e eu não sabia também se a senhora estava comentando com ela ou se ela estava fazendo realmente perguntas para a senhora responder. Mas eu anotei aqui algumas e falou, Sim. ela perguntou, na contemporaneidade, estes laços e papéis devem ser possivelmente revistos, não é? Sim, sim, sem dúvida, colega. Os nossos laços devem ser revistos, porque assim, a grande preocupação hoje das abordagens na área da psicologia é justamente em relação à estruturação da personalidade, do self, das pessoas, em um momento muito primitivo dos seus vínculos, né? Isso significa o quê? Se nós temos essa, essa grande frequência de depressivos, de síndrome de pânico, de distúrbio de ansiedade, de transtorno de personalidade borderline, a nossa preocupação, o que está existindo aí? Está existindo que esses vínculos primários estão muito frágeis, colegas. E é isso, aí entra o nosso papel enquanto psicólogas, entra o nosso papel enquanto educadoras, né? Porque acabamos por atuar em todas as dimensões da educação, o nosso papel enquanto pais, nosso papel enquanto amigos, amigas. Então, assim, esse papel, que são papéis reparadores desses vínculos que já se foram, que já se construíram. E, por outro lado, a questão da prevenção. O que está acontecendo, né, nas nossas experiências primárias, com os nossos cuidadores primários, que não dança, né, uma base de proteção, uma base de confiança em si, confiança no mundo, que proporciona tanto espectro narcisista. Nós estamos em uma sociedade que hoje eles constroem, eu não entendo muito, viu, gente, precisa estudar mais o espectro narcisista, mas estamos em uma sociedade de espectro narcisista. Ou seja, é o outro realmente espelhado pelos seus cuidadores, espelhado pelas necessidades dos seus cuidadores e não pelas suas próprias necessidades. É o outro que se esconde, né, em algo que é o seu falso self para poder se proteger de si mesmo. Então, sim, sem dúvida, precisamos rever isso, precisamos discutir mais sobre isso, né? Para finalizar, acho que só dá tempo de mais uma pergunta que eu vou fazer a de Abraão, que ele colocou aqui. Freud fala da melancolia como uma neurose narcísica. Pessoas que possuem sofrem muito a perda do objeto de amor. Como poderíamos pensar, à Sim. luz da teoria do apego, essa dificuldade na perda? Ah, tá, que pergunta boa. Ah, a questão de pessoas que sofrem muito a perda do objeto do amor. Todas as bases, seja a base segura ou insegura, sofrem a perda do objeto de amor de uma maneira muito diferente. Então, as pessoas de base segura, muito pelo contrário do que a gente pensa, elas sofrem mesmo. Elas vivenciam angústia, vivenciam tristeza, vivenciam raiva, né? Eu vou até trazer uma música na segunda-feira que eu vou fazer essa ilustração, né? Elas podem ter momentos de muita tristeza muito profunda. Mas as pessoas de apego inseguro de apego inseguro ambivalente, por exemplo, é o que nós vamos ver na segunda-feira, pelo fato dela viver muito na ambiguidade, pelo fato dela ter muito medo do abandono, foi uma criança que sofreu experiências de abandono, ela vai ruminar, é a forma como ela vai ter de elaborar o luto, ela vai ruminar. Vai ser aquela pessoa que se separou do outro, ela vai o tempo todo ruminar esse amor, pedir esse amor, ao mesmo tempo que ela pede, ela se separa, depois volta, ela vai ruminar esse amor, ela vai até
começar a fazer determinadas coisas para poder recuperar esse amor, ainda sabendo que é um vínculo que já não mais vale a pena, né? Se for uma pessoa de apego de base esquiva, é por isso que eu quero que vocês leiam O Estrangeiro, de Albert Camus, você vai ver, é uma pessoa altamente fria às perdas, distante da perda. O esquiva, por isso que ele está muito próximo da questão das psicoses, é um sujeito que ele provoca um rompimento com os seus afetos. Então, ele vai atuar de uma forma muito fria, é o que Bauman chama hoje de sociedade líquida, de amor líquido. As relações dele são relações de descartibilidade. Ele não imprime afeto, porque se for uma pessoa que foi rejeitada, se ele for imprimir, isso é um mecanismo inconsciente, viu? São as nossas defesas. Se eu for imprimir muito afeto no outro, o outro vai me rejeitar. Então, eu simplesmente não vou. Mas, aparentemente, do que a gente pensa, o esquiva sofre muito com as perdas amorosas. Então, é importante saber que existem diferenças. E nós, como psicólogos, precisamos compreender, precisamos entender por que a pessoa age assim ou de outra forma, sem nenhum juízo de valor, né? Nem dizer que aquela pessoa está certa ou está errada, se é ética ou antiética, né? Mas nós vamos ver aqui 2 músicas na segunda-feira que a gente vai trabalhar com isso. Certo, Obrigada, Pro. viu, Abraão? Antes da gente encerrar, Pro, a professora Iris lembrou do texto que a senhora passou. Ela pediu para a senhora comentar rapidamente, porque é um texto de Bowlby, né, do livro, o 7º Isso, capítulo, e que foi enviado por e-mail. Ela pediu para isso. lembrar isso. Ela pediu para enviar novamente? Não, ela falou que já foi Ah, enviada, ela só pediu para eu lembrar as pronto, pessoas. pronto. Nós vamos trabalhar com esse texto de Bob, nós vamos trabalhar também com um autor chamado William Worden, que ele trabalha muito com luto, né, com a terapia, ele traz muitas contribuições de Bowlby para a elaboração do luto. Tem outros autores também, como Parks, mas eu trouxe o Worden. O Worden, ele é muito mais da linha cognitiva. Mas como a linha cognitiva, a teoria cognitiva, ela também acolhe Bowlby, eu trouxe ele porque eu achei ele mais didático, mais direto para a gente, mas, enfim, acho que vai contribuir. E tem outras referências aí biográficas. Tá bom? Tá bom, Pro. Muito obrigado. Eu Ok? gostaria de Obrigada a agradecer. vocês, viu? Muito feliz por estar retornando a esse campo aqui de discussão com vocês, estudantes e colegas também, que é muito bom ter as colegas Também estamos presentes muito aí para. felizes. Também Sim, estamos muito felizes em ok. recebê-la e agradecemos novamente sua presença e até segunda-feira, então. Até segunda, um abraço virtual. Até mais. Abraço, até. Obrigada. Tchau. Obrigado, pessoal.